Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora com a gente os principais destaques do programa de hoje. Boas perspectivas de safra do arroz irrigado na região norte catarinense. Cooperja de Jacinto Machado realiza campo agroacelerador totalmente virtual. A segunda onda da campanha Somoscope é o tema do comentário a cargo da OCB. A adubação nitrogenada na cultura do arroz ajuda a melhorar a produtividade. Para facilitar a mão de obra na criação de suínos, os produtores estão adotando o robô alimentador, trazendo melhorias na conversão alimentar, no ganho de peso diário dos animais e também no bem-estar do produtor rural. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, a colheita do arroz já começou no início de fevereiro. E a boa notícia é que a produção pode ser maior do que a safra do ano passado. Vamos ver na reportagem do programa de TV ND Agro. Quando o visual da vegetação muda e fica assim todo amarelado, é o aviso às 32 famílias que atuam no plantio do arroz em Itajaí que a hora da colheita chegou. São 2.300 hectares plantados. O grão é retirado do solo de forma mecanizada, o que facilita o trabalho do agricultor, que faz, na maioria dos casos, o plantio pré-germinado, ou seja, as sementes já estão no processo natural de germinação. O arroz que a gente chama irrigado, em alguns estados trabalha com arroz no plantio na arrozeira seca, né? Semeia o arroz com a arrozeira seca, depois se coloca a água, né? A diferença é essa, o nosso arroz aqui é germinado e semeado na arrozeira com água já, né? O fruto desse trabalho está aí agora nessa colheita que a gente está vendo que ela vai produzir bem esse ano, né? A expectativa deste ano é colher quase 2 milhões de toneladas do grão, um aumento de quase 6% quando comparado ao ano passado. Além disso, os agricultores estão otimistas, porque o preço do arroz continua alto e que deve trazer um lucro além do esperado. Otimismo, pelo menos para a família Bertoldi, que iniciou uma força-tarefa e colhe mais grãos do que esperava. Diferente do Sérgio, risicultor há mais de 30 anos. Se ficar como o ano passado, tá bom, porque o ano passado produziu bastante bem. Então se ficar com o tempo ruim como estava e se ficar a mesma quantidade de saco do ano passado, tá bom. A família do Sérgio, assim como as demais, seguem com a colheita até o final do mês de fevereiro. E na semana que passou aconteceu em Jacinto Machado, no sul de Santa Catarina, a 17ª edição do Campo Agroacelerador Cooperja. O evento, que acontece a cada ano com a participação enorme de público, este ano foi totalmente digital. Essa já é a edição de número 17, mas é a primeira 100% online. Isso nos deu uma visibilidade em Santa Catarina muito boa. Ter o secretário, ter o governador, ter outras lideranças e autoridades dentro da nossa plataforma foi muito bom para o nosso campo e para o nosso sul catarinense. Além do site da Cooperja, os participantes também puderam acessar o evento a partir de links, QR Code e aplicativos de mensagem. Na agenda, palestras, painéis de agricultura e tendências do agronegócio. Tudo em parceria com a EPAGRE. O destaque que nós demos para essa edição foi a apresentação, das vitrines tecnológicas em um formato digital, nas culturas de arroz, soja, milho, banana, maracujá, hortaliças e pastagens, Nós levar tudo que nós apresentávamos aqui para essa edição digital. Antes os visitantes vinham aqui no campo, montávamos o campo e eles vinham aqui visitar, Agora nós montamos o campo e levamos o campo demonstrativo em um formato digital até a casa do produtor, Então nós temos aqui tecnologias desenvolvidas
pela pesquisa da EPAGRE, como é o caso de lançamento de uma nova cultivar de arroz, o SCS 125, que vai ser lançado oficialmente ainda agora no mês de fevereiro, mas que quem está acompanhando o CDC da Cooperja de maneira virtual vai poder já ter o contato com esse novo cultivar. O Clisman é produtor de arroz e foi nas terras da família dele que aconteceu a primeira edição do evento. Para o agricultor, o novo formato difere bastante das realizações anteriores, mas tem a mesma relevância. Eu acredito que com certeza o conhecimento obtido nesse evento vai servir aí para a gente aplicar na nossa safra, no nosso dia a dia e com certeza aumentar a produtividade da nossa lavoura aqui na propriedade. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o tema do comentário de hoje é a cargo do superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Renato Nobili, será a segunda onda da campanha Somos Coop. Vamos acompanhar? Estamos na segunda onda da campanha Somos Coop. Uma campanha idealizada pelo sistema OCB e com a assinatura do movimento Somos Coop. Essa campanha iniciou em novembro do ano passado, primeira onda, depois tivemos um período de sustentação junto às mídias e agora o lançamento aí, o início da segunda onda. E essa campanha tem quatro objetivos muito claros. O primeiro deles é difundir junto à sociedade o que é o cooperativismo. Somos sabedores que nos grandes centros urbanos as pessoas conhecem ainda muito pouco o que é o cooperativismo. O segundo é estimular as pessoas e os potenciais empreendedores de que o modelo de negócio cooperativista é realmente um modelo muito interessante para que eles busquem essa prática. Terceiro, é sensibilizar e motivar as cooperativas que ainda não o fizeram a fazerem a sua adesão ao carimbo Somos Coop, agregando as suas marcas comerciais, seja nos produtos ou nas prestações de seus serviços, agregando esse carimbo Somos Coop, mostrando aí a força sistêmica do movimento cooperativista brasileiro. E em quarto, é despertar cada vez mais o engajamento e o orgulho de pertencer ao cooperativismo de quem já o pratica, como cooperado, como dirigente, como funcionário de cooperativa. Então, esse processo todo, temos junto conosco o embaixador, o porta-voz, Gustavo Kirten, grande tenista, ídolo nacional e mundial, Guga, cujo desempenho nas quadras foi fantástico, um orgulho para todos nós, e ele, como pessoa humana, como ser humano, tem uma conduta extremamente aliada, identificada com o cooperativismo, com a sua ética, com o seu cuidado com as pessoas, os seus valores familiares. Se identifica muito um brasileiro que tem tudo a ver com o cooperativismo. E como ele traz para nós, vem ser coop, tudo ao seu redor já é. E nesse momento de visualizando o final após pandemia, a colaboração será fundamental, será um eixo central nas relações, tanto relações comerciais quanto relações pessoais. E mais uma vez, o modelo cooperativista se encaixa perfeitamente para a prática sustentável dos negócios e das relações entre as pessoas. Vamos juntos, somos Coop. Então confira agora os assuntos que teremos no próximo bloco. A adubação nitrogenada na cultura do arroz ajuda a melhorar a produtividade. E para facilitar a mão de obra na criação de suínos, os produtores estão adotando o robô alimentador. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Ei, você acha que o mundo está se encaminhando para um perfil cooperativista ou individualista? O que você quer para o seu futuro? Até as menores criaturas, como as formigas, já entenderam que essa história de cada um por si não rola. E você?
Para evoluir, é necessário cooperar. Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro.
do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Na atividade da resicultura, muitas vezes a deficiência de nitrogênio é o que limita a produtividade do arroz irrigado. Como medida preventiva, a recomendação de adubação nitrogenada pode resolver o problema. Mas existe o ponto ideal da lavoura, onde a planta vai absorver o máximo de nutrientes. Veja a dica EPAGRE, direto da Estação Experimental de Itajaí. Olá a todos, o meu nome é Marcos, eu sou pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental de Itajaí, e hoje no Dica EPAGRE eu vou mostrar para vocês um ponto importante para o manejo da adubação nitrogenada no arroz irrigado. Bem, por que é importante a gente conhecer esse ponto exato de desenvolvimento da planta de arroz? Porque nesse momento acontece um processo muito importante, que é o desenvolvimento das espiguetas do arroz, que a grosso modo são as flores do arroz. E essas espiguetas elas vão definir um componente do rendimento muito importante, que é o número de grãos por panícula, que hoje, com certeza, é um dos processos, é um dos componentes que tem mais impacto na produtividade da cultura. Então vamos mostrar para vocês agora na prática como é que a gente faz a identificação desse estágio com base em indicadores da planta. Observem essa imagem. Aqui nós temos uma evolução clara dentro desse período de diferenciação da panícula e formação das espiguetas. Nós temos uma planta aqui que está no estágio anterior, onde ela não entrou ainda no processo de diferenciação. A gente tem uma planta que está começando a entrar no processo, a gente pode identificar aqui pelo anel verde embaixo, existe um alongamento rápido do entrenó e uma pontuação um pouco mais esverdeada. Aqui a gente tem o primeiro entrenó com um alongamento de aproximadamente um dedo, né? Isso aqui vai evoluindo até que a gente tenha esse alongamento um pouco mais acentuado e aqui com a panícula já um pouco mais visível. Bem, a Sociedade Brasileira de Arroz Irrigado identifica que o processo de formação das espiguetas ocorre entre a iniciação da panícula e a diferenciação da panícula, tá? Que vai ocorrer entre esse estágio e esse estágio aqui. Tá? Acontece que, a partir desse estágio aqui, o tempo que a gente tem para fazer a operação é um tempo muito curto. A partir desse estágio, então, a planta começa a usar o nitrogênio para outras funções que não são a definição do número de espiguetas. Então, a recomendação da EPAGRE ela é feita para que o produtor tenha um pouco mais de tempo para fazer suas operações de manejo, de forma que ele faça a operação dentro do tempo ideal para que a planta desenvolva as panículas e, por consequência, defina o número de grãos por panícula no final da cultura. E desses exemplos aqui, o que é mais importante para a gente? É esse estágio aqui, que é o estágio próximo da iniciação da panícula. Por que para nós esse estágio é importante? Porque daqui para frente o produtor vai ter cerca de 5 a 7 dias para fazer o manejo da adubação nitrogenada, o que não ocorreria se a identificação do estágio fosse essa. Aqui o intervalo para fazer o manejo ele é muito curto. A gente, conhecendo as condições de operação da lavoura, a gente sabe que nós precisamos de um intervalo importante e considerável para conseguir fazer as operações de manejo. Hoje nós temos um exemplo onde tem um dia chuvoso em que a gente não conseguiria fazer o manejo no ponto ideal se a identificação do estágio fosse essa. Como nós vamos identificar esse estágio aqui? Muito simples. O indicador é o primeiro entrenó, tá? E ele vai ter que estar elongado cerca de um dedo, né? Próximo à espessura de um dedo. Então, observou a planta, você fez a coleta da planta na lavoura, faz o corte e observa esse indicador aqui. O primeiro entrenó estiver um pouco mais elongado, próximo de um dedo, esse então é o ponto onde o produtor pode já iniciar as operações para fazer a aplicação do nitrogênio. Bem, como fazer a amostragem para essa identificação do estágio? A gente vai na lavoura, aleatoriamente, coletar 10 plantas, 10 famílias de plantas. Vai trazer essas plantas para fora e vai fazer um corte longitudinal na planta-mãe. Primeira coisa é identificar a planta-mãe. A planta-mãe sempre é aquela planta mais velha, maior, que fica no centro da família. É importante lembrar que essa indicação ela é adaptada ao sistema pré-germinado. Para o sistema de semeadura em linha, a coleta da planta são plantas aleatórias, não havendo necessidade de identificar plantas-mães. Então nós removemos os perfilhos, removemos
a raiz da planta-mãe. E fazemos então um corte longitudinal no combo da planta. Então a gente observa a expansão do primeiro entrenó na dimensão de aproximadamente um dedo. E aqui então seria o ponto para iniciar os processos de operação de aplicação de nitrogênio em cobertura à terceira adubação. Bem, pessoal, tudo isso que nós falamos é importante porque a agricultura moderna ela está associada principalmente ao foco da eficiência dos processos. E um dos pontos importantes para a eficiência dos processos é saber identificar os momentos ideais de fazer cada operação específica. Então, para aqueles agricultores que pensam em ter uma longevidade um pouco maior e maior rentabilidade, é extremamente importante a gente manejar a lavoura com foco na eficiência. Identificar os estágios é muito importante. Um setor que tem vivido altos e baixos nos últimos anos no agronegócio, mas que sempre soube se organizar. E para evitar pesadelos, o jeito é apostar nestas tecnologias que chegaram para facilitar o dia a dia do campo. Uma das novidades é um robô alimentador que está sendo testado nas granjas de suínos da Colacer, cooperativa de Lacerdópolis, Santa Catarina. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Você está vendo esta máquina aí? Pois então, ela é a mais nova integrante do sistema de produção de suínos em Santa Catarina, também chamado de robô alimentador. Seu conceito é simples. O sistema de inteligência lê as informações e alimenta baia por baia de acordo com as recomendações técnicas. Todo o processo não demora mais do que 20 minutos. Com esse robô, tanto o produtor quanto a cooperativa passam a ter informações sobre a alimentação dos animais em tempo real, com a vantagem também de saber o volume de ração que fica no silo. Isso tudo de forma integrada. Hoje, na região sul do país, são mais de 100 equipamentos operando todos os dias. O inventor do robô é o Gelson. Com a falta de mão de obra no interior, ele viu nesse processo a chance de tirar um pouco o peso das costas do produtor. Lacerdópolis é a cidade de Santa Catarina com o maior número de unidades instaladas. A ideia nossa sempre foi voltada para ajudar mais o suinocultor, né? Que eu via uma prisão deles dentro, né? Então isso trouxe qualidade de vida, mas também resultado, né? E acabou se tornando uma ferramenta de gestão, de raçoamento até para a cooperativa, né? Tecnicamente, como é que ele funciona o robô? Ele é todo automático, né? Ele é a baterias e tu programa os horários nos primeiros dias do lote, tu programa todos os horários, 120 dias. E quando ele chega no horário, ele vai até o silo, carrega a quantidade certa, distribui a quantidade certa por cada suíno dentro da própria baia e volta a se carregar as baterias. Fica lá esperando o próximo trato. O preço desse robô? Bom, isso vai depender da demanda de suínos alojados e da distância entre as regiões. Mas para cada 500 animais, um robô como este custa em média R$60 mil. O seu Cláudio foi o primeiro a testar o equipamento e está absolutamente satisfeito com os resultados. A gente tem pouca mão de obra na propriedade, né? Sim. E aí veio os técnicos aí, nos indicaram para ir visitar e a gente viu uma vantagem que é bem precisa essa máquina, né? Essa máquina é precisa, ela trata a quantia que você desejar, aí ela é bem precisa. Já deu para perceber diferença nesses 4 meses? Já deu para perceber que talvez não só a máquina nos ajudou a ter uma conversão boa, né? Mas teve uma conversão das melhores da cooperativa nos últimos tempos. O técnico de campo que atende os associados da Colacer e que usufruem desse robô já consegue mensurar as vantagens, principalmente na questão da eficiência alimentar. O equipamento para o produtor que trabalha com a suinocultura 4.0, né? Com a utilização do robô agro, ele trouxe uma melhoria na homogeneidade da ração, né?
nos tratos. E hoje a gente percebe assim que o manejo que precisa tempo e clareza no que o produtor está fazendo seria as tratadas, o manejo do arraçoamento. E o RoboAgro ele vai trazer vantagens, igual eu citei anteriormente, né, na homogeneidade, né, trazendo melhorias na conversão alimentar, no ganho de peso diário dos animais e também no bem-estar do produtor rural. Dá para sentir que essa conversão tem um viés de melhoramento? Pegando o exemplo aqui dessa propriedade, teve melhora. O nosso objetivo é, com o passar dos lotes, é melhorar ainda mais. E o que ele traz a vantagem de fazer um alimento adequado para cada animal? A gente percebe que os animais eles têm uma melhora de peso, né, devido a receber essa quantidade mais exata de alimento, né? E outra vantagem que o RoboAgro traz para o produtor rural envolvido na suinocultura é que o mesmo vai ter mais tempo livre para observar se o suíno está doente. A Colácer, que possui quase 300 associados, decidiu apoiar esse projeto porque entende que para ter produtores eficientes é necessário observar alguns parâmetros, principalmente a conversão alimentar. A gente percebe que a atividade rural cada vez mais tem que estar atenta às tecnologias, onde traz redução de mão de obra, né? E traz uma qualidade de vida também para o nosso produtor, né? Porque cada vez mais, para se manter na atividade, precisamos de produção de escala. E a produção de escala, no molde antigo, né, requer grande quantidade de mão de obra. E essa mão de obra hoje não existe, né, no meio rural. E quando existe, não é de boa qualidade. Então, a questão da gente manter, né, uma eficiência produtiva com resultados econômicos bons, também nós temos que ter uns processos de tecnologia que ajudam o produtor. E por isso que a gente está trazendo essas tecnologias, a exemplo do robô, tem outras tecnologias que cada vez mais nós estamos atentos para trazer para o produtor, para que ele esteja realmente assim, uma vida mais tranquila, sem tanto esforço físico, né? Só para você ter uma ideia, a Federação Internacional de Robótica estima que o mercado mundial deva movimentar este ano mais de 23 bilhões de reais com robôs de serviço. Hoje, dos 330 mil robôs vendidos nesses últimos 3 anos, 35 mil já estão no campo. Resumindo, o futuro chegou. E com o sucesso do uso deste robô alimentador, que facilita o trabalho de todos os suinocultores, vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua maravilhosa audiência, deixando os votos de saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.